Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil. Dez horas, 5 minutos, muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso Contraponto na Rádio Guaíba, nesta noite de terça-feira, hoje 10 de setembro de 2019, o Contraponto no ar, hoje tratando de um tema que tem sido bastante debatido e nós que temos em muitos programas recebido aqui profissionais ligados a essa questão, estamos com o programa hoje debatendo a questão de uma situação colocada em Brasília quanto à criminalização da profissão coach. E a pergunta que estamos fazendo nas redes sociais, no Instagram, @FabianoBrasilOficial, lá no próprio Instagram, evidente, e também no Instagram da Rádio Guaíba, @Rádio Guaíba, é a seguinte pergunta: você é a favor da regulamentação da profissão de coach? Essa é a pergunta. Até o momento, a votação ela está da seguinte forma. Estou abrindo aqui, por isso que eu estou respirando para ver aqui. Vamos ver aqui onde é que tá. Tá aqui a nossa enquete. Tá aqui. Está aqui a pergunta de hoje. Sobre a profissão de coach, você é a favor da regulamentação ou contra? Estou votando aqui. 47% a favor. E chama atenção o número de quem é contra, 53%. E aí vem agora nosso debate para justamente fazer com que esses percentuais mudem ou não, né? E para isso temos aqui pessoas capacitadas, profissionais de áreas ligadas ao tema. Estão conosco aqui no estúdio da Rádio Guaíba, Ronald Denis Pantin Filho, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching. Meu querido amigo Rafael Politano, treinador comportamental lá da Estratégia, palestras de treinamento. Nos patrocinaram aqui. Em breve voltando. Volto sim. Pelo menos estamos nessa expectativa. Isso aí. Estamos namorando. Ana Paula Fusilini, advogada e coach. O psiquiatra, nosso amigo também, o Dr. Manuel Garcia Júnior, e também nossa amiga já várias vezes conosco aqui, a doutora Luísa Mello, psicóloga. Já está no nosso facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, a nossa live em áudio e vídeo para você nos acompanhar. Você pode compartilhar também para quem você julgar importante acompanhar o programa de hoje. É claro, estamos em AM 720, FM 101.3, em guaíba.com.br. Você nos segue também em Twitter, @RD Guaíba Oficial. Lá tem o link para o Facebook. E como já referi aqui, o Instagram, @Rádio Guaíba, e também o Instagram, @Fabiano Brasil Oficial, o Instagram do apresentador. Muito feliz hoje de contar na mesa de áudio com meu querido amigo Leonel de Souza. Pô, Leonel, a gente trabalhou já em outras emissoras, mas nunca fizemos um trabalho assim de mesa e eu no microfone, né? Pela primeira vez. Aqui na Guaíba também, outras emissoras, mas nunca fecharam os horários. Então, muito me honra, grande parceiro, grande Leonel de Souza. Sabe muito mais um pouco do nosso meio, e hoje aqui com a gente no nosso Contraponto na mesa de áudio. A coordenação de central do Davis Rodrigues, a produção é dele, Gabriel Alves. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, irmão? Maravilha, grande Gabriel Alves. A central técnica e gravações do grande Eloy Lopes, transmissores João Gomes Fec. Eu sou o Fabiano Brasil, te desejo uma grande noite de terça-feira. Bem-vindo, você está no Contraponto, você está na Guaíba. Bem, antes de a gente só começar o programa, eu quero mandar um grande abraço aqui à família Tenholer. Infelizmente hoje, né, sepultamos o Paulo Tenholer, grande amigo da minha família, e fui lá hoje me despedir tanto do seu Paulo quanto dos familiares, que são uma família irmã da minha família. Então, os meus sentimentos a toda a família Tenholer, ao Paulo Costa, a Suzana, a Nelise, a Juliana, a toda a família. O meu abraço ao Pedro, enfim, ao Paulo, ao Renato, grandes amigos, pessoas que são da nossa família e que hoje, né, infelizmente, perdemos nesse convívio o senhor Paulo Tenholer, que certamente um anjo vai ficar nos cuidando lá no céu, junto com muita gente boa que também foi nesse mês de setembro incrível. Semana passada eu referi aqui uma tia muito querida também que se foi. Então setembro começou levando pessoas muito boas, certamente o céu precisando de pessoas de bom coração, então os chamaram.
meus sentimentos. Quero também agradecer aqui o convite. Amanhã estarei no Sheraton às 8 horas da manhã, num café da manhã com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, e também com o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luiz da Cunha Lambe. Muito obrigado a todo o pessoal lá da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, FEComércio, Cindy Lojas, a Jane, que estendeu o convite até a minha pessoa, e lá estaremos amanhã, lá no Sheraton, às 8 da manhã, nesse evento, nessa palestra que será colocada pelo embaixador de Israel, Yossi Shelley, falando sobre o projeto Novos Horizontes e o tema ambiente de inovação e as oportunidades de negócios entre o estado do Rio Grande do Sul e Israel. Muito obrigado pelo convite. E quero dizer também que estarei na próxima semana, na próxima terça-feira, estarei participando do Papo de RH da minha querida amiga Lucélia Eurique, na Faculdade Uniaselv, aqui em Porto Alegre. Estaremos lá a partir das 7h15, sai de lá e vem correndo aqui para o estúdio com o Papo de RH. Estaremos lá falando sobre autoconhecimento e carreira. Agradeço o convite da Lucélia, é o pessoal do Papo de RH. E no dia 3 de outubro eu estarei com o pessoal da Associação Brasileira de Advocacia, lá no New Layer Experience, vivendo novas experiências. Estarei lá falando sobre o tema O que te impede, utilizando aí de conhecimentos de programação neurolinguística, e vai ser muito bacana poder estar junto com o pessoal lá da direitoparaoab.com.br. Obrigado ao Dr. Cristiano, ao Dr. Bruno Soper pelo convite, estaremos lá. Feito o meu comercial aqui de tudo. Deixa eu dar boa noite aos meus convidados, muito bom recebê-los. Já conhecia pessoalmente, evidentemente são amigos aqui da casa, o Rafael Politano, o meu querido Dr. Manuel Garcia e a doutora Luísa Mello. Não conhecia a Ana Paula Fusilini e o Rafael Denis Pantin Filho, que não conhecia pessoalmente, né? Conhecia inclusive a Ana Paula, esposa de um grande amigo, Taylor Hells, que está aqui também, grande Taylor. Quem te viu, quem te vê aí, tá aí, tá bem. Está conosco aqui no estúdio, nos acompanhando também. E nós temos como hábito, Ronald e Ana Paula, começar com quem nunca veio no programa. E começamos sempre com o lado feminino, pelo um cavalheirismo da nossa parte aqui, de todos nós. Então começamos com você e, evidentemente, falando do tema de hoje, não vou fazer a pergunta, porque ela é óbvia através da sua profissão, mas eu pergunto: o porquê você imagina que houve esse movimento, de onde saiu lá em Brasília para se criminalizar a profissão coach? Boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigada. Então, como conversávamos aqui antes, é algo que trouxe bastante estranheza a todos nós, né? Porque a ideia legislativa surgiu pela demanda de um jovem de 17 anos, né? Que aparentemente não trouxe nenhum fato relevante para levantar essa questão, e o texto ele foi bastante sucinto, não trouxe nada assim de espetacular, né? E até nos fez pensar de alguma forma que talvez o objetivo fosse levantar e fomentar a regulamentação, mas usando uma psicologia reversa, digamos assim, né? Então foi pro lado da criminalização, mas em verdade o texto acaba se misturando e a gente começa a perceber que talvez o que a pessoa estava querendo levantar realmente seria alguma questão de regulamentação, de limites quanto à questão da profissão. Então eu até separei aqui o texto, né, que diz o seguinte: se tornado lei, não permitirá o charlatanismo de muitos auto-intitulados formados sem diploma válido, não permitindo propagandas enganosas como reprogramação do DNA e cura quântica, desrespeitando o trabalho científico e metódico de terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas. Então, a minha leitura inicial me levou a pensar dessa forma, que talvez não fosse a questão de criminalizar, mas sim limitar a ação de alguns, não podemos chamar de profissionais, né? Acho que as pessoas que estão aqui enquadradas nesse texto não podem ser chamadas dessa forma. Obrigado, Ana Paula Fusilini, advogada e coach, presente conosco hoje aqui no estúdio. Muito boa noite, doutora Luísa Mello, psicóloga, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. E vou fazer perguntas hoje individuais, não perguntas focadas na questão de hoje. E para a doutora Luísa Mello eu pergunto: de que forma a psicologia enxerga o profissional coach hoje? Boa noite mais uma vez, um prazer recebê-la. Bem-vinda. Obrigada, boa noite, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu lembro da última vez que eu vim,
a gente falou sobre confiança, né? E um ouvinte perguntou, tá, mas o que o coaching faz, né? E eu fiquei muito com... É uma questão recorrente, né, doutora? Uma questão... Geralmente as pessoas perguntam o que faz, qual foi a formação. Então, e até naquele dia eu me lembro que nós falamos um pouquinho sobre isso. Isso. No tempo do programa. Exato. Nós acho que ficamos mais ou menos um bloco conversando um pouco sobre isso. Eu tive a oportunidade de poder falar um pouco da visão da psicologia, mas foi de uma forma mais breve, né? E acredito que hoje seja uma grande oportunidade, né? Da gente poder identificar essas áreas de saber que são distintas e tem sim algumas diferenças bem importantes, inclusive para o ouvinte poder se dar conta, né? De qual é o trabalho de cada uma das áreas, porque fica realmente, a gente estava falando de confiança de uma perspectiva, de outra, e às vezes acaba que parece que as coisas estão misturadas, mas a ideia é que não, né? Que são áreas bem distintas, assim, né? Tem talvez assim um mito de que a psicologia, né, tem um certo embate com o coach, e a ideia não é essa, né? Quando tá claro pra gente que cada saber é um saber e que são áreas que podem conversar, mas que são distintas também, eu acho que isso se resolve por aí, né? Não tem que haver esse embate, né? E talvez a gente vá falando ao longo da conversa de hoje, a psicoterapia tem uma visão diferente no ponto de vista da complexidade da vida do indivíduo, né? A gente avalia os processos psíquicos, o sujeito na sua história, a forma como ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? A gente não vai priorizar um único ponto, a gente vai olhar o ser humano numa totalidade também, né? E muitas vezes não só o que está manifesto, que eu acho que às vezes a psicologia tem uma proximidade para poder atender algumas demandas, mas não é só isso, né? A gente vai a fundo. Eu diria até, arriscaria dizer que na minha visão é o inconsciente, aquilo que não está manifesto, aquilo que não está posto diretamente, né? Então tem algumas diferenças importantes que eu acho que a gente vai falando ao longo dessa conversa para eu não me adiantar num todo, assim, né? Obrigado, doutora Luísa Mello, psicóloga. Agora passando para o lado masculino, vou começar com quem é o nosso convidado que estreia no programa, Ronald Denis Pantin Filho, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching. Até falei aqui pro professor Ronald, pode chamar de professor? Pode, claro, é uma professor Ronald, honra. que é o professor, né, da Sociedade Gaúcha de Coaching. Dois grandes amigos que muitas vezes participam conosco, sempre me disseram e me falaram muito eu ia falar do senhor, viu? De você, do seu trabalho. E quero fazer questão, né, de salientar os irmãos Quirós, o Mário e o Emanuel. E para nós uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença, bem-vindo. E o senhor esteve, desculpa, senhor de novo. Você esteve. Sabe que eu tenho um cliente, tem mais, não quer dizer nada pro ouvinte, mas é só para contextualizar. Tem mais de 20 anos que era meu cliente, ele pede, pelo amor de Deus, não me chama de senhora. Até hoje ele desistiu, tá, tudo bem. Mas você esteve em Brasília, inclusive, na semana passada, sim, falando no Senado Federal em relação a esse tema, essa questão da criminalização. Depois que todos falarem, até ontem eu já dei um spoiler no programa, do meu ponto de vista em relação a isso. Mas gostaria de ouvir um pouquinho do que o senhor colocou, do que você colocou, desculpa, vou falar várias vezes. Tranquilo, sem problema. Mas do que você colocou em relação a essa questão lá em Brasília, na semana passada. Bem-vindo ao nosso programa, boa noite. Obrigado, Fabiano, obrigado a você, a sua produção, né? Eu acredito que a Sociedade Gaúcha de Coaching, na verdade, é a segunda vez que está no teu programa, porque o nosso diretor executivo, César Rovac, esteve aqui, esteve conosco, né? Gente finíssima em também. Outra oportunidade, ele é meu sócio também na Sociedade Paranaense de Coaching e foi muito bem representado. Um abraço aos irmãos Quirós, que são pessoas fantásticas também. Fabiano, em primeiro lugar, eu acredito que é bom nós darmos um histórico para o nosso ouvinte do que gerou essa questão da regulamentação, que na verdade foi primeiro a história da criminalização, né? Só para situar o ouvinte, para ele entender o que nós vamos debater aqui hoje. O que aconteceu, na verdade, foi que um cidadão sergipano de 17 anos, no portal do Senado, ele criou uma ideia legislativa. Qualquer cidadão do Brasil pode criar uma ideia legislativa e a partir do momento que ela tem 20 mil assinaturas, aquela ideia ela passa a ser uma sugestão legislativa. E por ser uma sugestão legislativa, o Senado é obrigado a debater o tema em uma audiência pública.
Essa sugestão legislativa da criminalização do coaching, ela teve em torno de 24 mil votos, rapidamente, questão aí de 1 mês e meio, 2, né? E aí se criou toda uma situação na mídia se falando da criminalização do coaching. Na direção contrária e usando, digamos assim, do contra, né, do contraveneno, digamos, eu também fiz uma sugestão legislativa, né, no sentido de regulamentar o coaching no Brasil. Porque a mim me parece um verdadeiro absurdo, né, uma profissão com um potencial desse, uma profissão nova, né, ela ser criminalizada num país onde existem tantas pessoas necessitadas de ajuda. O que aconteceu a semana passada no Senado, respondendo a tua pergunta? Foi como eu disse, uma audiência pública. Estiveram lá representantes das melhores e maiores escolas de coaching do país, né? Entre eles alguns concorrentes meus, inclusive, por exemplo, o Paulo Vieira da Febracis, o Sullivan França da SLAC, enfim, grandes expoentes do coaching brasileiro. E o mais interessante foi que toda a mesa ela foi composta por pessoas que falaram bem. Inclusive nem o rapaz que propôs o tema da criminalização apareceu lá para defender a tese dele, né? Então, o que nos leva a crer, nós estamos em contato com a assessoria do senador Paim, que a proposição ela vai ser obviamente arquivada, porque ela não tem a mínima razão de ser. As pessoas que estiveram lá realmente provaram que o coaching funciona. E eu acredito que assim, o nosso debate ele pode girar muito em torno de que as diferenças que a doutora falou entre psicologia, psiquiatria, coaching, né? A utilização e a questão da própria regulamentação, que para mim é só uma questão de tempo. E eu vou pautar aqui no teu programa por que eu defendo a regulamentação e por que ela tem que vir. Perfeito. Muito obrigado. Ronald Denis Pantin Filho, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching. Muito bem-vindo, muito bom sempre tê-lo conosco. Dr. Manuel Garcia Júnior, psiquiatra. De que forma a psiquiatria enxerga o trabalho do coach, doutor? Boa noite, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Sempre um prazer recebê-lo. Obrigado por estar aqui novamente, assim. Olha, quem me dera poder falar em nome da psiquiatria, né? Mas entendo que provavelmente não enxerga muito. Porque a questão toda é que ainda, não sei se a nossa comunidade enxerga com clareza o que é o coaching. Então é necessário que nós tenhamos uma dimensão do que é que o coaching é, do que o coaching faz, para que o coaching age e de quem é que tem indicação desse processo. Acho que nós temos assim, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, no início da virada do século passado, colocou lá que existem várias formas das pessoas viverem melhor. Que não é só a terapia tradicional, psicólogo tradicional, psiquiatra, né? E dentro dessas formas, não me lembro se estava listado o coach, porque naquele tempo ainda não havia explodido. Mas estava listado, assim, a prática da educação física, as relações familiares, a religiosidade. Então nós temos vários mecanismos naturais de encontrarmos o nosso bem-estar e aquilo que nós consideramos sucesso, que certamente é diferente de uma pessoa para outra. Então a gente tem que falar um pouquinho também do que é o coaching. Eu não sou a pessoa para falar sobre isso, mas quais são as diferenças básicas entre coaching e psiquiatria e psicologia, que talvez a gente possa adiantar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Legal, obrigado, doutor Manuel Garcia Júnior, psiquiatra, conosco aqui no Contraponto. Meu querido amigo Rafael Politano, treinador comportamental, coach, lá da Estratégia, Palestras e Treinamentos, grande parceiro, grande amigo, e que muitas vezes recorremos os profissionais lá da Estratégia para estarem conosco aqui debatendo temas tão importantes ligados ao comportamento. Aqui no nosso Contraponto, pelo menos uma vez a cada 10 dias a gente faz uma pauta relacionada a comportamento, e sempre tem os convidados que estão aqui colaborando conosco, profissionais da área do coach, da programação neurolinguística, da psiquiatria, da psicologia, enfim, profissionais ligados à área da saúde. Politano, bem-vindo mais uma vez, prazer rever o amigo, bem-vindo ao nosso Contraponto. Obrigado, Fabiano, e parabéns pela composição Você que não é, você, né, podia ter passado no RH já, pegar ali. Já podia, né? Já cheguei colocando meu celular para carregar ali na produção. Já super abusado, sabe?
Mas obrigado e parabéns pela composição da mesa, Fabiano. Que coisa linda ter uma mesa bem composta, isso é sempre importante no teu programa. Só o Gabriel Alves, né? O produtor que está hoje entre os 5 melhores aí do estado no Prêmio Press 2019. Aliás, votem lá, não só Estamos votando em 4 categorias. Muito obrigado a todos que estão votando. Na última sexta-feira essa é a primeira parcial. Estamos com o Gabriel Alves, um dos 5 indicados até o momento. O Contraponto como programa de rádio, o Fabiano Brasil como apresentador de rádio, apresentador de televisão, Nando Gross como jornalista do ano, Alexandre Mota lá na TV como apresentadora, também como jornalista do ano, Maria Luísa Benites como locutora de notícias, pessoal do Correio do Povo, a Simone também da televisão como repórter, se eu não estou equivocado, apresentadora de televisão também, a Simone Santos. Então, estamos lá. E vamos divulgar bastante isso aí, né? Pode Então, deixar que nas minhas redes eu tô fazendo isso. Por que o Gabriel Alves é um dos 5 indicados no Prêmio Press? Fez essa mesa aqui de alta, realmente, qualidade. Por isso que ela tá bem composta, viu, só? Poderia perder a chance de fazer o... Não, e tá certo, é isso aí mesmo, essa é a oportunidade. Então, antes de aprofundar, né, no debate que nós vamos fazer aí nessas próximas, pouco menos de 2 horas já, primeiro deixar bem claro que coach não se confunde com psicologia e com psiquiatria, né? Deixar bem claro isso para qualquer pessoa que estiver ouvindo, para não achar que através de um processo de coaching ele vai estar fazendo um processo de cura terapêutica, um processo lá de melhoria do tratamento de esquizofrenia dele. Não vai acontecer nada disso, ao contrário, né? A gente recomenda que uma pessoa, por exemplo, com um problema psiquiátrico, ela vá procurar um psiquiatra, não o processo de coaching, né? E então esse é o primeiro ponto que tem que deixar muito bem claro para o ouvinte. Não se confunda o processo terapêutico de psicologia, de psiquiatria com o processo de coaching. Segundo, até para deixar bem claro, assim, fui ouvindo todos falando, não está criminalizado o coach, tá, ouvinte? Estamos debatendo porque se discutiu e se discute... Pelo contrário, vai ser arquivado. Exato, vai ser arquivado. E até me permito falar sobre esse tema. Eu tenho 2 especializações em direito criminal, eu sou advogado de formação e com toda certeza é uma bobagem falar em criminalização do coach, e digo isso porque ela não tem nenhum efeito lógico dentro da sociedade para se discutir um ponto desse, né? Não existe um dano a se dizer, muito pelo contrário. Se nós analisarmos o resultado que processos de coach geram em empresas, para pessoas físicas, nos negócios, se nós pegarmos cases de fora, lá nos Estados Unidos, se você olhar, existem diversas reportagens de CEOs americanos dando relato de que muito do processo decisório deles passam pelo processo de coach que eles se submetem rotineiramente. Bill Gates se submete a processos de coach rotineiramente. Então nós temos diversos empresários, diversos profissionais que se submetem ao processo de coaching, que nada mais é do que uma metodologia aplicada para que você faça planejamentos técnicos, estratégicos, pense com uma certa lógica, com um certo nível de inteligência nas formas de encontrar melhores soluções para aquilo que você está objetivando. Nada mais que isso. Não, é uma mentalidade, uma forma de pensar, só que utilizando-se de um profissional que foi preparado, que foi estudado, que se organizou, que tem uma certa bagagem para aplicar esta metodologia. Então é isso que tem que ficar muito claro para o nosso ouvinte. E a questão que está sendo colocada hoje no contraponto, né, Fabiano, demorou, né? Porque para toda luz existe uma sombra. Então, de verdade, o coach, no meu ponto de vista, eu vejo o resultado diariamente, eu trabalho com isso, ele é uma luz para muitas pessoas. A gente tem um resultado incrível com as pessoas que a gente pode aplicar, pode ver o processo acontecendo, e obviamente que cada luz gera uma sombra. Então a sombra talvez seja essa aí, né, de ter que explicar um pouquinho mais como que essa coisa funciona, porque tá brilhando muito, né? Então tem gente que tá querendo ver por que isso tá acontecendo, né? Enfim. Você sabe, Rafa, que eu enxerguei isso primeiro, até eu não sou de me posicionar nos debates, né? Eu prefiro deixar que vocês conversem e que o nosso ouvinte
conclusões, até porque não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, vai acreditar naquilo que ela quer e ponto. A gente tem que respeitar, diferentemente do que a gente vê em muitas circunstâncias no nosso país e nas vidas. Enfim, o que eu vejo é que isso no final da história foi positivo pro processo. Com certeza. Porque aí se trouxe o debate. Se trouxe o debate para se descobrir o que é um processo de coaching realizado por um profissional chamado coach. E de que forma que isso acontece, o que se utiliza, o que não se utiliza, o que é isso? Eu acho que no fim ficou de bom tamanho. Porque o que eu acho que acabou ficando ruim, e que é por isso importante esse espaço e outros certamente que teremos para debater, é que nós vimos muitas circunstâncias onde virou piada se identificar. Eu sou coach. Ah, tu é coach? Legal, tá, beleza. A gente viu aí alguns vídeos, inclusive. Eu dei risada, compartilhei, achei incrível. Que bom, quanto mais piada, melhor. Popularizaram mais ainda. Mas eu acho incrível. E tem que ter piada mesmo, qualquer profissão tem. Não é só o coach, Fabiana. Isso é uma coisa que a gente tem que relaxar e entender. A gente vê piada de advogado, a gente vê piada de médico, a gente vê piada de qualquer profissional. A gente não pode pessoalizar isso. Ao contrário, tem que entender que por trás daquilo existe aí sim, aí o cara que tá fazendo piada com isso, ou ele tá achando engraçado, achou um ponto para que ele possa discutir aquilo. Aí vamos dizer assim, a percepção dele. Talvez se for, por exemplo, Porta dos Fundos fez um vídeo incrível, eu achei fantástico. O Porta dos Fundos foi muito legal. Nossa, eu compartilhei, eu coloquei no final de um treinamento meu, eu coloquei o vídeo para debochar da brincadeira que foi feita. Por quê? E por quê? Porque eu tô usando isso como um efeito reverso, na verdade. Né? Dizendo, olha o que estão dizendo da gente, e que bom, porque é uma pena que a gente não tem mais pessoas participando disso aqui junto. Então a gente não pode também se ofender a toda hora, porque daqui a pouco a gente entra com mimimi desnecessário. É aquela história do apelido. Aí cola do apelido aí que vão te chamar. Mas o que eu quero trazer também, e que é muito importante, é de que o Senado Federal tem tanta coisa importante para se fazer no nosso país e para se buscar. Mas aí eu acho que o Ronald matou a charada, né, Ronald? No fim, eles não tinham o que fazer, né? Sim, devido por uma questão processual. Não, é que é regra no Senado. A partir do momento que atingiu 20 mil assinaturas, eles são obrigados a olhar a matéria. Daí é uma questão legislativa. Mas colocar para todo esse debate. Eles são obrigados a fazer audiência pública. Mas e o que aconteceu antes? Foi só essa audiência pública? Porque quando se estourou o assunto, por enquanto, sim. O assunto, o senador Paulo Paim entrou com algo requerendo a audiência pública, foi isso? Isso, porque ele, assim, só para esclarecer para o nosso público, algum senador abraça a causa, né, e vira relator da matéria. E aí, por ser o relator da matéria, ele tem que convocar uma audiência pública, chamar as partes para o debate democrático, para que ele possa encaminhar isso, né, para alguma votação oficial ou não. Ou arquivar. Ele próprio. No caso lá, é bem provável, pelo que se apresentou, que vai ser arquivado. E ele se posicionou já sobre isso lá? Não, ainda não. Nós estamos em contato com a assessoria dele, pedindo um prazo em função das questões da Previdência que estão efervescendo lá no Senado. Eles pediram uns 10 dias. Gabriel, nós tentamos o contato com o senador Paulo Paim, não obtivemos sucesso? Ficou de dar respostas também? Perfeito. Maravilha, só para a gente também contextualizar essa questão. Mas, de igual forma, né, pessoal, vamos ter consciência na hora de propor questões ao Senado Federal, porque eles custam muito caro para debater questões que daqui a pouco poderiam estar sendo substituídas por outras bem mais importantes, no sentido de que criminalizar, acho que esse termo pegou muito mal. Eu fiquei bastante chateado com o termo colocado, criminalizar um profissional. Concordo, e vou falar aqui, e falei para vocês antes do programa, e falei ontem no final do contraponto, de que, de fato, como qualquer outra profissão, tem profissionais e profissionais que acabam por, né, manchar um pouco a profissão. Agora, criminalizar, puxa, por favor. Vamos lembrar, 20 mil, 24 mil pessoas assinaram isso aí, né? E esse é o mesmo mecanismo da plataforma digital que possibilita um palestrante juntar 200 ou 400 pessoas na sua palestra. É a mesma plataforma digital que a mão sempre é dupla, né? É verdade. E que trabalha com informações que normalmente são fragmentadas, frequentemente incompletas, e muito mais em virtude daquilo que chama a atenção lhe causa impressão,
daquilo que ele entende concretamente da situação. Então é muito fácil o cara assinar, 24 mil pessoas assinarem a favor da criminalização, como se a proposta fosse a favor da criminalização de quase qualquer outra coisa, provavelmente 24 mil pessoas assinariam também. Que é o mesmo mecanismo, o mesmo caminho, a mesma estrada que se faz quando se reúne 200, 300, 400 pessoas numa palestra ou num evento. Talvez não no segundo, mas no primeiro. E eu acredito que o doutor e a doutora talvez possam explicar melhor, até porque tudo que é negativo parece que tem uma adesão das pessoas muito mais rápido, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Então, assim, foi muito rápido o negócio. Parece que o ser humano ele tem essa tendência a aderir rapidamente. Tem deboche disso também, né, Ronald? Claro. Lembra de um jogador de futebol que há um tempo atrás ele jogou super mal numa partida e a internet, o pessoal começou a votar nele como o melhor jogador Dia desse aconteceu de novo, foi eleito um jogador que não entrou em campo. E aí a repórter teve que dar, ela deu ao vivo Pro goleiro do... Era um goleiro, exatamente. Do Vasco, se não me engano? Acho que era. Aí deram o prêmio pra ele, tô super constrangido de te dar o prêmio, vou ter que te dar porque tu foi o mais votado na internet. Que era um deboche, porque ele tinha tomado 2 perus lá, sei lá como é que foi. Então tem esse a ponto, internet, né? ele é um mundo à parte, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que, acompanhando o debate, lá, a audiência pública, tem um chat que funciona em tempo real. E ali a gente começou a perceber que as pessoas que estavam se identificando eram pessoas que ou tinham se submetido a processo de coach e tinham algo relevante de positivo para trazer, ou eram pessoas que trabalhavam com desenvolvimento humano, que estavam dizendo, eu sou fulano, sou da cidade tal, trabalho com tal nicho, enfim. E todas as pessoas que estavam trazendo aqueles comentários absurdos usavam fakes, né? Nomes criados, não se identificavam, ficavam copiando e replicando diversas e diversas vezes frases sem nenhuma lógica ou coerência no discurso que eles estavam apontando. E isso em tempo integral, assim, todo o período em que teve as apresentações, isso aconteceu. Fabiana, eu gostaria de resgatar algumas coisas que os... Pode ser depois do intervalo? Pode, então, claro. O senhor fica com a palavra na volta do intervalo, que está atrasado já. É só contextualizar, foi o goleiro Sidão, né, do Vasco, que foi escolhido na época. E me lembro que nós fizemos um programa justamente sobre isso, sobre como a rede social pode influenciar, e aí veio depois aquele debate em relação ao Instagram retirar o número de curtidas e tudo mais, enfim. O debate foi muito grande e nós fizemos um programa aqui em relação a isso, em relação àquela questão lá do Sidão, o caso Sidão, que foi bem repercutido. Muito bem, 10h37, tá tu atrasado no intervalo, né, Leonel? Então vamos agora com o nosso primeiro intervalo do Contraponto, e na volta continua o debate, que você viu, você não fala aqui, segue até direto, sem intervalo, sem nada. Às 11 tem a paradinha também para o nosso Guaíba Notícias, já voltamos. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Dez horas 43, voltamos com o Contraponto até às 11. Nós vamos direto para o Guaíba Notícias e depois a segunda hora do Contraponto, que o pessoal já estava comentando aqui, mas passa rápido mesmo, passa muito rápido. Passam muito rápido esses 120 minutos de Contraponto. Estamos hoje perguntando, você é a favor da regulamentação da profissão de coach? Recebendo o Ronald Denis Pantin Filho, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching, Rafael Politano, treinador comportamental, Ana Paula Fusilini, advogada e coach, Manuel Garcia Júnior, psiquiatra, e Luísa Melo, psicóloga. O ouvinte participa no WhatsApp 99-388-7532. Nem abriu o WhatsApp ainda, não deu tempo de abrir, mas vou abrir daqui a pouco o WhatsApp aqui da Rádio Guaíba. No Facebook, muita gente participando. Vinícius Barros, Fabi Carvalho, Adéa Fontona, Rogério Machado, Maicon Frisch, Mônica Zandona, Daniele Marcolin, Kátia Hoffmann, grande Kátia Hoffmann, jornalista, passou aqui pela Rádio Guaíba. Daniele Marcolin já havia citado, Fernanda Albuquerque, Grazi Souza Santos, Patrícia Ferraz, Gaspar Farias, Amara Regina Fusilini, assessoria de imprensa aí da Ana Paula, da Avenir Malta Pereira, Fernando Quadros. Quem mais aqui? A Karina Costa, Noemi Pelim, Rosângela Freitas, Rodrigo Aguiar, Massimiliano Castro. Quem mais aqui? O Lucas Rabelo, que inclusive está aqui no estúdio já conosco, aqui acompanhando também o programa. Grande Luquinhas.
Quem mais aqui? O Alex Leitner, grande Alex, grande parceiro, grande amigo também, tá aqui conosco. Estava com o Rafa no final de semana. Também a Mel Machado, a Jacira Franco, muita gente participando. A Ariadne Brum, a Fátima Zafonato. Pessoal participando através do nosso Facebook da Rádio Guaíba, na live que está à disposição. E no WhatsApp, vou vir aqui para até não deixar o pessoal bravo comigo, que eu não li aqui o WhatsApp, mas não deu para abrir ainda hoje. Os convidados falando e bastante aqui conosco, que é muito bom. Depois eu passo também no pessoal do WhatsApp que está participando em relação ao tema do contraponto de hoje. Bom, é com vocês, o presidente Ronald Denis Pantin Filho iria falar e eu acabei chamando o intervalo. Por favor, é com o senhor. Essa primeira ficha, 15 para as 11 da manhã. Para as 11 da manhã. 15 para as 11 da noite. Quase. Obrigado, Fabiana. Eu queria fazer um resgate de algumas coisas que foram faladas aqui do primeiro bloco. Por exemplo, o Dr. Manuel Garcia falou que a comunidade não enxerga o que é coaching. Eu quero dizer que não só a comunidade, mas muita gente no Brasil não enxerga o que é coaching, apesar de ele ter explodido, né? E eu quero dizer que é uma metodologia, né? Diferente do que se estuda muitas vezes numa universidade, né? Que faz com que pessoas e empresas, através de técnicas, ferramentas e modelos, atinjam seus objetivos, né? Essa metodologia ela é muito simples, ela é foco mais ação igual resultado, que é o que falta muito para as pessoas e para as empresas hoje. E por isso que talvez por ser simples, né? Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive, Fabiano, que diz que o simples é o auge da sofisticação. Talvez por ser tão simples é que o coaching dê tão certo. Porque hoje, como nós vivemos num mundo disruptivo, ou um mundo VUCA, né, as pessoas querem resultados rápidos, né, e tem outras formas de se abordar problemas das pessoas que nem sempre buscam essas questões rápidas. Outra questão que o colega, o Rafael Politano, falou, né, do quanto é consolidado em países de outro mundo. Talvez as pessoas saibam, mas, por exemplo, hoje um coach é oferecido nos Estados Unidos dentro de um pacote de benefícios, um profissional ser contratado. Por que a empresa oferece um coach como pacote, como se fosse assistência médica, assistência odontológica? Porque a empresa entende que se encostar um coach naquele profissional que está sendo contratado, ele vai se adequar muito mais rapidamente à empresa e ele vai ter uma rampa de produtividade muito mais rápida do que o normal, né? E ainda sobre o primeiro bloco, né, que você fez uma pergunta para a doutora Luísa Melo, né, que é psicóloga, sobre a posição do Conselho Federal de Psicologia, né? Então, se você me permite, eu vou ler um trecho do meu discurso no Senado. Perfeito. Onde eu falo que o Conselho de Psicologia, numa nota de 14 de março de 2019, um trecho falou o seguinte: o Conselho Federal de Psicologia destaca ainda que, embora não exista regulamentação legal específica para a utilização do coaching, tal prática é caracterizada por ser um processo breve que se propõe a auxiliar o indivíduo a alcançar objetivos previamente definidos a partir de metodologias que envolvam a conscientização de elementos da vida, da história, interesses e potencialidades, e que transita em campos de atuação que permeiam o autoconhecimento e o desenvolvimento humano. Assim sendo, entende que o trabalho do psicólogo ou psicóloga na utilização do coaching é de extrema importância. Psicologia, Conselho Federal falando isso, uma profissão que está há 45 anos regulamentada no Brasil. De extrema importância para a realização de um trabalho que vise a proteção e garantia do cuidado com a sociedade, né? Então, é por essas e outras que nós defendemos a bandeira da regulamentação, porque nós entendemos, juntando tudo isso que eu disse, que o Brasil ainda não está informado. Aí algumas pessoas poderão dizer assim, mas com a regulamentação ele vai estar informado?
Talvez não, mas pelo menos nós vamos ter regras e aí nós vamos afastar os picaretas e aproveitadores de plantão. Porque como nós falávamos aqui nos bastidores, né, tem muita gente que já está tirando o nome de coach do cartão e eu quero que aconteça isso. Porque aí vão ficar só com o nome de coach no cartão aquelas pessoas que são sérias. Como, por exemplo, a empresa que eu fundei há 9 anos, que formou mais de 3 mil profissionais e até hoje eu não tive uma reclamação dos coaches que foram formados pela nossa instituição. Eu acho que isso é importante, porque na verdade, assim, ó, acho que colocasse muito bem, ó, assim, falasse sobre a questão da direção ao objetivo, da rapidez do processo. Isso é muito, muito diferente. Assim, eu não sei se as pessoas têm claro o que é. Hoje eu não posso falar porque eu não conheço, né? Sim. Mas o que é ser psiquiatra ou ser psicólogo, né? As pessoas não têm, nem sempre pessoas. Eu acredito que vale o esclarecimento até para ficar muito claro a diferença. Certeza que as pessoas têm. O que é um psiquiatra, né? O psiquiatra fez uma formação em medicina, onde ele aprendeu noções algumas coisas de psicologia, aprendeu algumas noções de neurologia, de como é que as doenças podem interferir na mente do sujeito. Depois fez uma formação em psiquiatria e com enorme frequência, talvez não a totalidade, mas com enorme frequência fez uma pós-graduação a partir daí. Isso é uma formação de ao redor, eu fiz a matemática, eu fiz a tema de casa, ao redor de 13.300 horas de formação. Para poder se dizer, começando a entender como é que trabalhar em psiquiatria. A pessoa fez psicologia, fez uma formação de 4.000 horas da faculdade, mais 360 horas, que é o mínimo de uma pós-graduação para ser reconhecido pelo MEC, é 360 horas, né? Então, assim, ó, fez uma pós-graduação de 360 horas para poder tentar entender, assim, ó, como é que funciona a teoria de como é que a cabeça da pessoa funciona, como é que a gente pode ajudar. Quando tu entra na página da sociedade, fiz tema de casa, tem palavras muito interessantes. Investir em si mesmo, usufruir plenamente seu potencial, excelência na realização de suas metas e objetivos, trazer resultados diferenciais, né? Quando tu entra, por exemplo, no juramento da psicologia, tu encontra palavras como cura, técnica, ética, cuidado, preocupação. Então são focos muito diferentes. Não conheço nada de coaching, mas assim, a psiquiatria, que eu conheço um pouquinho, assim, eu tô começando a entender como é que a psiquiatria funciona. Eu sou psiquiatra há 29 anos, né? Tô começando a entender mais ou menos como é que a coisa funciona. Nós trabalhamos muito com aquilo que se chama de sofrimento psíquico, em que as pessoas, mesmo querendo, não conseguem. E elas, a partir daí, esse sofrimento faz com que as pessoas necessitem de algum tipo de apoio, seja terapia, seja remédio, seja um pouco misturado de cada coisa, das diversas técnicas que tem, para que elas encontrem um benefício que as permita serem mais libertas e mais verídicas com elas mesmas, botando para fora aquilo que elas querem ser. Doutor, o que elas são. E também por muito tempo, a gente já falou isso aqui no Contraponto algumas vezes, inclusive acho que com o senhor, e muitas vezes nós comentamos aqui que num passado recente só consultava com o psiquiatra quem era louco, quem tinha problemas gravíssimos de sanidade. Havia também esse pensamento. Eu sou do interior, né? Eu sou do interior lá quem ia pra psiquiatria louca, o mais louco da cidade era o psiquiatra. Né? Então assim, mas esse estigma, na verdade, o que acontece, né? Que não existe nada que assuste mais a gente do que aquilo que está dentro da gente e a gente não tem noção sobre isso. Doutor, até usando o gancho da sua fala, eu como tendo sido formada pelo Ronald, né, posso falar de cadeira que uma das primeiras coisas que nos é apresentada de uma formação de coaching é justamente isso, que a gente não invada a seara da psiquiatria e da psicologia, de forma que o papel do coaching, ao olhar para o passado, não é se ocupar em tratar trauma nem nada do gênero, e sim entender a caminhada da pessoa para saber por que ela chegou ali, como é que ela chegou ali, e com isso ela ter condições de olhar para o futuro. Então, até uma orientação, uma das mais fortes que a gente recebe nas primeiras orientações é que quando a gente observe que a pessoa tem uma fobia, algum trauma, algo que não é da nossa alçada, que a gente busque realmente profissionais da área para agir em parceria, né? De maneira que cada um fique dentro da sua expertise, digamos assim, e que sejam aliados num propósito maior, que é o resultado positivo para aquela pessoa. Então, realmente há uma distinção gigantesca, imensa, né? E realmente qualquer pessoa que esteja fazendo diferente disso não está aplicando nem o coach, nem a psiquiatria, nem a psicologia, nem coisa nenhuma, né? Mas uma...
Desculpa, não, eu ia dizer que agora um ponto que elas todas se confluem é pro autoconhecimento, né? Sim. E aí não se tem dúvida que ambas dentro da sua seara atingem esse objetivo de tu te entender, te conhecer. Nossa, eu conheço agora como que eu vou chegar em determinado objetivo. Agora eu entendi por que eu tenho essa dificuldade, vou ultrapassar essa barreira e vou fazer eu atingir aquela meta. Então, em termos de autoconhecimento, qualquer mecanismo, olha, pode me apresentar, agora tem uma ferramenta nova agora, eu não vou lembrar o nome agora, que não tem a ver com coach, mas qualquer processo que gere autoconhecimento, se o ser humano ele investir nisso, ele vai ter resultado, porque vai melhorar, alguma coisa vai melhorar nele. Ele precisa se conhecer, ele precisa entender como ele funciona, ele precisa entender como é que é o processo de escolha dele, ele precisa entender que se ele não tiver ações concretas direcionadas a algo, ele não vai chegar em lugar nenhum. Ele precisa de um apoio, um suporte terapêutico que antigamente, como bem disse Fabiano, todo mundo achava que era para louco, ou psiquiátrico, todo mundo acha que é para louco, e não é. Infelizmente, as pessoas não conseguem entender isso, elas acham que vai, se for no psiquiatra, ela não conta que vai no psiquiatra, ela fica quieta, ela não diz. Se ela vai e faz terapia, ela não explica, ela fala de vez em quando, dependendo da profundidade do assunto, ela fala. Né? O coach até as pessoas falam, né? Só te ajudando, eu fico pensando, o doutor pode esclarecer aí também, porque eu não sei quanto tempo tem a psiquiatria, existe a psiquiatria no mundo? Acho que o marco fundador é o final do século XIX. Final do século XIX, quer dizer, se existe confusão com a psiquiatria, o que dirá com o coaching, né? Que é muito mais porque recente. Se você acabou de dizer que existe ainda essa pecha de quem procura psiquiatra é louco, quer dizer. Não, e o processo de autoconhecimento é fundamental, né? Acho que assim, tu vê, nós temos um grande exemplo de 1935, que é a fundação de Alcoólicos Anônimos. E Alcoólicos Anônimos tem lá os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. O que é aquilo? É uma trilha de autoconhecimento. Temos a religião, a espiritualidade, a meditação como grandes instrumentos de autoconhecimento. Perfeito. O aconselhamento filosófico, teu filho aqui estava na Acrópole, Nova Acrópole, é isso aí. né? O aconselhamento filosófico sempre foi um grande mecanismo, né? E até mesmo na empresa sempre tiveram os consultores empresariais. E todas aquelas piadas que cercaram os consultores empresariais, né? Sempre tiveram os consultores, porque as pessoas sempre precisaram otimizar seus potenciais. E um detalhe que é bastante importante, nós estamos vivendo uma vida automática. Então, o coach hoje, ele está trazendo uma possibilidade, um espaço em que a pessoa se possibilita pensar a respeito de si mesma. A gente utiliza o que chamamos de perguntas poderosas, que são super simples, como o Ronald falou na sua fala, mas que literalmente tiram a pessoa daquela zona de conforto que ela se encontra até então. Uma das perguntas que deixa as pessoas mais impactadas num processo de coaching é: você é feliz? Uma coisa super uma pergunta tão simples, né? Banal. Você é feliz? E ali a pessoa, sabe, muitas vezes a gente utiliza a técnica da mensuração de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com tal coisa. Tem pessoas que não conseguem construir isso. Elas ficam paradas e entram num... E tem outra pergunta que as pessoas às vezes não sabem responder: quem é você? Elas não sabem, de forma, não, eu sou o Fabiano, jornalista e tal, mas quem é você? As pessoas às vezes não sabem responder. Bom, a gente vai daqui a pouquinho voltar com na segunda hora do Contraponto, com muito mais debate, que não deu tempo dela falar nesse bloco. Eu fiquei... Não, mas ela volta com ela. Eu tentei. Nós voltamos com ela depois das 11, depois do Guaíba Notícias. Antes, só aqui também agradecer a audiência de mais pessoas. Peço desculpas que hoje não vai dar para ler os recados, mas os nossos convidados têm acesso à nossa live aí e respondem todas as questões, comentam e tudo mais. Tem muita gente comentando. Muito obrigado aqui a Luísa Nunes Dornelles, ao Jardel lá em Charqueadas e a Luciana Costa, a Ariadne Brum já havia citado, a Mari Hilário também nos acompanhando. Quem mais que mandou recados aqui? A Mari Hilário, sou a favor, a Graciele Facione, que com certeza é a favor. Quem mais está nos acompanhando? Deixa eu olhar aqui. Beijo para Vanessa Marchand, para Dona Maria de Lourdes Marchand, para Pamela, que está nos acompanhando também. Muito obrigado por estarem nos acompanhando nessa noite de hoje. Beijão. O Alex Lander eu já havia citado também. Cris Rabelo também falando aqui. A Valesca Pedruzzi está mandando um abraço pro querido Manuel. Sempre um prazer escutá-lo.
Valesca Pedroso, psicóloga, sempre abraço. conosco aqui também. Estava ontem conosco aqui. Rogério Machado, Mara Pulgatti, eu já havia estado, Alisson Stout, lá da nossa estratégia, também grande parceiro, tá aqui falando que crê na regulamentação e tudo mais. Então, muita gente nos acompanhando, agradecemos e muito a audiência aqui no Contraponto de hoje. Eriton Zequiro tá chegando com o Guaíba Notícias e, como sempre, tem a perguntinha Zé Aldo para ele. Ele já me olhou assim, o que o Fabiano vai falar? A favor ou contra a regulamentação da profissão de coach, Eriton Zequiro? Boa noite, meu querido. Boa noite. Eu acho que todas as profissões dentro da lei devem ser regulamentadas. Não tem motivo por não ter regulamentação. Sempre com as suas opiniões fundamentadas. Grande Eriton Zequiro chegando com o Guaíba Notícias. Não vou perguntar nada de bairro hoje. Quantos bairros tem? Gravataí, Cachoeirinha, Canoas? Não saberia. Mas aí eu tenho um amigo nosso que responde aqui. O sinal vai marcar 11 da noite. Guaíba Notícias com Eriton Zequiro. E na volta, a segunda hora do Contraponto na Rádio Guaíba nesta noite de terça-feira. Horas 8 minutos, voltamos com o Contraponto nesta terça-feira, hoje 10 de setembro de 2019. Contraponto que pergunta: você é a favor da regulamentação da profissão de coach? Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Guaíba Caldas Júnior com Ruda Praia, estúdio principal, Ronald Denis Pantin Filho, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching, Rafael Politano, treinador comportamental lá da Estratégia, Palestras e Treinamentos, Ana Paula Fusilini, advogada e coach, o doutor psiquiatra Manuel Garcia Júnior e a doutora psicóloga Luísa Melo. O ouvinte participa no WhatsApp 99-388-7532, também participa conosco através do facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Olha só, o Renato Batista lá de Bagé. Olá, Fabiano e toda a família Guaíba. Sou de Bagé, sou guaibense de Bagé. Um abraço a todos que participam aí, pois a gente aprende um monte. O meu respeito, meu abraço a todos. Estou na escuta. Renatinho de Bagé, que daí, olha, eu mando recado, vocês não leem meus recados. Tá lido aí, Renatinho? Tá aqui, ó. Eu estava só esperando o momento de partir para a interatividade. Obrigado, Renatinho de Bagé nos acompanhando. Boa noite. Como assim querem criminalizar a profissão? Quer dizer que não se consegue 20 mil assinaturas para acabar com o fundo partidário e investir esse dinheiro na educação? Pois é isso que eu estava comentando antes aqui. Quem comentou isso foi o José Carlos Soares. Obrigado, José. Mais uma aqui, boa noite, no Contraponto, Fabiano Brasil, eu sou a favor da regulamentação do coach, assim esse profissional não é discriminado. Isso que é muito útil para ter ideia como é útil o coach. O Inter foi campeão mundial em 2006 e usou o serviço de um coach, foi um sucesso, não lembro o nome do profissional, faz muito tempo, Lopes de Porto Alegre. Eu me lembro do Roberto Medina, que fez um trabalho, na verdade, acho que de PNL, não foi de coach, aliás, não foi o Roberto Medina. Daqui a pouco eu lembro o nome. Teve uma palestra também da Tânia Zambon para os jogadores do Internacional. E tem o trabalho do Márcio também, do Márcio Oliveira, que fez trabalhos na equipe de vôlei de Bento, né? Também fez um trabalho muito legal. Só para lembrar, no esporte, quando o Palmeiras estava à beira de ir para a segunda divisão, eu não me lembro exatamente o ano, teve um profissional de coaching que ajudou também o Palmeiras a se safar na época. Coach é justamente isso, treinador. Então, não foi o Roberto Medina, eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho aqui. Era Rodrigo alguma coisa, eu acho o nome do não 2006 era lá. Evandro Mota. Evandro, isso mesmo. Evandro Mota. Roberto Medina foi diretor executivo do Internacional. Isso mesmo. Eu conheci, entrevistei o Medina, entrevistei também várias vezes o pessoal falava, o motivador do Inter. Motivador do Inter. E quando entrou havia desconfiança quanto ao trabalho do motivador. Exatamente. Lembro que havia essa desconfiança também. No facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, o pessoal está acompanhando aqui. Ali são muitos recados. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, mas aí os nossos convidados vão depois passar por ali e respondem as questões. Há muitas menções do fulano, ciclano, aí lá vocês comentam depois e compartilham também. O Leonel Oliveira está nos acompanhando. Obrigado, Leonel, pelo carinho da audiência. O Egídio Lazari, o Rogério Machado aqui também comentando. Obrigado por estar nos acompanhando. Como prometido, o Marlon Johan de Mello também entrou agora aqui. Obrigado por estar nos acompanhando.
a doutora Luísa Mello, psicóloga, foi quem não conseguiu falar na volta tivemos 15 minutos no segundo bloco. Por isso também, né, doutora? Agora, foi rápido. A senhora é a senhorita é ficha 1. Tá bem, vamos lá. Eu não quero, de fato, ser repetitiva, mas acho que tem sido uma discussão muito boa, né? Tem esclarecido muito pro ouvinte, mas eu também fiz o tema de casa, né? Como o Dr. Manuel falou. Nessa mesma nota, né, do CFP, ele diz, então, que qualquer outra atribuição que seja do psicólogo e que seja exercido por outro tipo de profissional tá realizando um exercício legal da profissão, né? Então a gente poder discutir isso e poder mostrar o quanto tem vértices que talvez sejam parecidos, mas com técnicas e com trabalhos diferentes, tem sido muito bem, né? Até isso, se daqui a pouco chega um paciente e ele me pede uma medicação, isso não tá né, na minha alçada, né? Isso não é para mim. Então eu vou entrar em contato com um psiquiatra de confiança, eu vou, né, conversar com alguém que eu saiba que possa orientar esse profissional. Eu vou fazer a indicação correta, assim como vocês devem fazer, né? E eu acho que isso tem ficado mais claro. Até pensando na orientação de carreira, não é aquilo com que eu trabalho atualmente, não é a minha clínica. Mas a gente vai poder fazer uma visão diferente disso. Talvez a gente não vai dizer para o paciente que a gente quer sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Mas a gente vai talvez falar sobre esse processo, como é que isso vai acontecer, né? O que ele vai precisar investir num processo de carreira, qual é o tempo que ele vai levar para isso, né? Como é que ele vai entender um mercado de trabalho, nesse sentido, assim, né? Realmente não vai ter uma resposta, mas talvez vocês possam, né, enquanto coaches, mostrar para ele do ponto A ao ponto B qual é o caminho disso, assim, né? E o psicólogo vai ter uma outra visão completamente diferente. Então, para poder mostrar que tem técnicas e métodos muito diferentes, né? Perfeito. Fazendo um paralelo com essa questão do exercício legal da profissão, só aproveitar o gancho, porque eu acho uma curiosidade bastante interessante de ser trazido para a audiência. Para algumas pessoas causou estranheza que a profissão não fosse regulamentada ainda, como se isso fosse quase um crime, literalmente. E aí, a partir disso, eu fui pesquisar, né? E descobri que no Brasil é cultural a desconexão temporal entre o começo da atividade e uma efetiva regulamentação. Eu tenho vários exemplos aqui que eu sempre estou munida com eles porque realmente me chamam a atenção. Por exemplo, a profissão de leiloeiro, que é extremamente antiga, foi regulamentada em 1932. Contador, decreto de lei de 1946, só que na verdade criou só o conselho. A regulamentação da profissão efetiva só se deu em 1983. Então de 46 a 83, olha o lapso temporal. A medicina é de 57. Economista, 51. Então eu vou te assustar. E médico tem desde que o mundo é mundo. Então nós estamos falando de uma coisa que, Tu sabe quantas profissões tem regulamentadas no Brasil hoje? Uma minoria. 75. Existem 75 profissões regulamentadas no Brasil hoje. Então, gente, não tem nada de errado não termos a regulamentação. Eu entendo assim, tá, vamos regulamentar, ok. Se não me engano, a profissão de cabeleireiro, salvo engano, foi regulamentada agora, há pouco tempo atrás. Se foi regulamentada. E sem contar as profissões que não fazem questão, então, né? Temos TI aqui. Na verdade, isso é uma questão assim que quando o pessoal fala regulamentação, o pessoal está falando sobre as pessoas que se apropriam de um termo. Sim. E se utiliza isso de uma forma inadequada, né? Eu acho que isso tem muito a ver com como é que a gente se relaciona com a informação hoje em dia, né? Verdade. A gente se relaciona com a informação de uma forma muito superficial, assim, qualquer coisa que cai no nosso Face lá vira verdade absoluta. E a gente se posiciona de uma forma violenta. Hoje só não lê mais jornal, lê Face agora. Hoje o maior pecado... É verdade. Eu chamo de diário oficial. Hoje o maior pecado não é tu ter uma posição. O maior pecado não é tu ter uma posição radical. O maior pecado é tu ser ponderado. Ser ponderado é uma coisa horrorosa hoje em dia. Se tu for virtualmente contra, virtualmente a favor, tu vai ter um secto do teu lado. Mas os ponderados recebem tomate podre dos dois lados, assim, né? E a falta de ponderação leva ao quê, né? Que as pessoas cada vez mais se posicionam de forma agressiva na mídia. E isso todas as especialidades, todas as profissões. E esse posicionamento agressivo que algum tempo atrás, eu já não sou mais menino, né? Algum tempo atrás causava constrangimento nos profissionais, hoje passa a ser quase que natural.
tu agressivamente dizer o que tu faz, deixa de fazer, colocar uma foto de um paciente lá após uma cirurgia plástica, fazer uma promoção num procedimento cirúrgico em várias prestações. Então, essa agressividade da mídia que causa espécie, causa estranhamento, quem é mais antigo, passou a ser natural. E aí, quando tu começa a achar que é natural a agressividade na mídia, tu começa a engolir qualquer coisa que chega pra ti, desde que venha num pacote bonito, chamativo e de preferência com luzes de LED piscantes, assim, alguma cor legal, assim, né? Eu quero aproveitar o gancho do Politano, né? Algumas pessoas, até por eu estar levantando essa bandeira da regulamentação. Não sou contra, tá? Só tô. Nem eu tô falando isso. Até para deixar claro, só tô ponderando que não é um absurdo não ser regulamentado. É isso que eu quero dizer. Que não se pode demonizar por não ser regulamentado. Ao contrário, a gente tem que entender da nossa cultura. que vai demorar um tempo. Na verdade, o que eu ia falar é que muitas pessoas me questionam da questão da autorregulamentação. Né? Que o coaching ele pode se autorregulamentar como é feito na maior parte dos países. Eu, particularmente, eu tenho uma posição contrária a isso, porque eu não vejo, para algumas questões, a nossa sociedade madura em relação a se autorregulamentar em muitos temas. E aí precisa ter uma regulamentação, precisa ter uma entidade superior, precisa ter um conselho que defina regras para que as coisas aconteçam. Precisa ter um estudo, né, sobre isso. Exatamente. O doutor falou num bloco anterior sobre número de horas. Né? Pô, esses dias eu peguei o meu smartphone aqui, eu quase surtei. Tinha uma empresa de coaching oferecendo uma formação de um dia de 13 horas, mais 80 horas online por R$700 e dando 4 certificados. Quer dizer, isso é piada, né? E você dá um diploma desse para uma pessoa que vai mexer com seres humanos, né? Isso sim é um crime, fazer um negócio desse. Quero aproveitar e falar algumas questões também que talvez o nosso público não saiba, até porque você, Fabiano, falou muito em PNL, você é formado em PNL, o próprio Politano também trabalha com PNL, etc. Nós tivemos a mesma situação que o coaching na década de 90. Eu, como sou veterano, que nem o doutor disse, né, eu vivi na década de 90, quando estourou a PNL, todo mundo queria fazer curso de PNL, todo mundo queria ser instrutor de PNL. A PNL caiu na desgraça na época justamente por causa disso. Hoje, quais as escolas que sobraram, Politano, de PNL? Só as sérias. Meia dúzia. Tu vê meia dúzia de escolas no Rio Grande do Sul. Eu conheço umas 2, 3 que eu considero boas. Uma é a minha, né? Uma é a tua. Fazendo, né? Não, por favor. Nós temos aqui em Porto Alegre uma das primeiras do país, que é a do Fintech, do Dr. Nelson Spritzer. Nelson Spritzer. Já aqui no nosso programa. Tem uma que eu considero muito, que é a Escola Livre, do meu amigo Marcos Brasil Moraes, que já esteve conosco aqui também. Estudou direto com os criadores da PNL na Universidade da Califórnia, enfim, né? E me perguntavam isso há 6, 7 anos atrás, quando nós estávamos com 2 anos. Ronald, o que vai acontecer com o coaching? Eu dizia o seguinte: o coaching vai acontecer a mesma coisa que a PNL, ele vai estourar, né? Você falou no início, Politano, que para toda luz tem que ter uma sombra, vai vir a sombra e nós vamos ter que ultrapassar esse momento. E aí, para nossa sorte, aqueles que vão ficar vão ser os sérios. E é isso que eu tô esperando. Eu queria só mandar um abraço, porque Campinas, o nosso programa está em Campinas, através do doutor Luiz da Abra Coaches, que é a Associação Brasileira de Coaches, né? E ele que tem um programa na Rádio Brasil Campinas, é teu colega lá. Olha aí, que maravilha. Lá em Campinas também estamos hoje com o Contraponto. Tem uma pergunta que eu achei bastante interessante aqui do João Luiz Machado de Montenegro. Ele havia feito uma pergunta semelhante dia desses, numa pauta que tinha coaches aqui no estúdio. Ele: boa noite, Fabiano Brasil e convidados, e também equipe técnica. Gostaria de que respondessem quais são os pré-requisitos para ser um coach, em qual o grau de instrução necessário para a devida habilitação. João Luiz Machado de Montenegro. E agradecer aqui também, eu havia citado já antes 2 vezes os irmãos Quirós,
E tá aqui o Emanuel Queiroz nos citando, então tá nos acompanhando. Como disse, hoje não vai dar para ler os recados aqui. O Dr. Marcelo Ludwig Otton, também o nosso consultor para as questões ligadas à estética, à cirurgia plástica, sempre com o Dr. Marcelo Ludwig Otton, também comentando, obrigado aqui pela audiência, está explicando aqui tudo mais dos seus posicionamentos. E muita gente participando hoje, não vai dar para ler todos aqui, é muita gente. Se eu ler um, vão me xingar que não li o outro. Que bom, ficamos muito felizes. É verdade. Isso acontece. Quando acontece isso, a gente tem que... Aí eu tenho que ter o mesmo critério que não tem algumas situações aí que eu não vou entrar no debate. Ô Fabiano, 11:22. E aí essa pergunta do João Luiz Machado de Montenegro. deixa eu só ponderar uma questão com relação à formação em coaching, né? A pessoa que faz uma formação em coaching não significa dizer que ela vai empregar como profissional coach. Agora eu sou um profissional de coach, vou abrir uma sala, vou atender as pessoas, vou atender as empresas. Não. Ele vai enquadrar aquilo lá, a grande maioria, ele vai enquadrar aquilo lá na profissão que ele já exerce. Ele não vai criar uma nova atividade profissional. A grande maioria que tem feito os cursos, treinamentos conosco, por exemplo, pego pela minha empresa, tá? Eles aplicam lá dentro da empresa dele. Ele é um diretor de uma empresa e aí ele vai empregar isso aí lá na empresa dele, a técnica, a metodologia, porque o coaching é uma metodologia para planejar, como eu falei, para obter resultado nos objetivos que ele se propõe. Então eles vão pegar aquele conteúdo, aquele conceito, aquele conhecimento e aplicar dentro das empresas ou dentro do seu próprio planejamento estratégico de vida, seu life coach, né, seu planejamento pessoal. Então a gente também não pode partir do princípio de acreditar que todo mundo que tem formação em coach, que o cara é um profissional de coach. Se faz muito para consumo próprio. O meu caso foi esse. Eu fiz para eu aprender, para eu ter esse conhecimento, para aplicar nas minhas atividades, na empresa que eu trabalho. E aí eu acho que responde a pergunta do ouvinte sobre o pré-requisito para se fazer a formação, né? Ele vai depender do que ele quer, qual é o teu objetivo. Verdadeiramente, se ele for para empregar numa empresa e ele não for um profissional que tiver uma boa capacidade de comunicação, não tiver um bom português, uma pessoa inteligente, ele não vai perdurar, ele vai atender 2, 3 empresas, as empresas não vão indicar e ele no meio do processo vai cair fora. Então só uma formação em coach não vai ser suficiente para ele. Agora, se ele for empregar aquilo para a vida dele, ele for continuar estudando, ele for continuar se desenvolvendo, ele vai precisar fazer isso, se ele quiser utilizar isso como ferramenta para autodesenvolvimento e para trabalhar profissionalmente. Eu de verdade, tá? Não acredito que uma pessoa formada numa escola na semana seguinte já tenha habilidade e capacidade para empregar a metodologia. Pois é, até o não Dr. Marcelo. E o Dr. Marcelo Ludwig Otton coloca uma situação que eu vou colocar para vocês que ela é interessante, que é a seguinte: ele usa o exemplo, né, para ser cirurgião plástico são 11 anos no mínimo de formação de forma integral, não em cursos de algumas horas. Falando em practitioner, em PNL, acredito que deva ser um curso de nível, de nível superior na área. Existem cursos de extensões já, né, de programação neurolinguística. É um curso dentro de como uma cadeira. Eu gostaria de dar um dado. Nós temos uma parceria já há 4 anos com a FSG, que é a Faculdade da Serra Gaúcha, onde a nossa formação ela está dentro do MBA de Gestão e Estratégia de RH e Coaching. Tá? E aí, respondendo o questionamento do nosso ouvinte, por exemplo, a nossa formação entre life coaching ou coaching de vida, que a gente chama, que é a porta de entrada para o coaching, e mais o coaching executivo, nós temos na nossa escola 272 horas. Tá? Com mais o Master Coach, que é em torno de 50 horas, nós temos 322 horas. Se você olhar 322 horas, é uma carga horária. E vamos a um ponto importante que eu posso falar bem agora, que está na minha mente bem fresco. Não é só isso. Muitos profissionais saem da formação e, como o Rafael falou, eles nem procuram a certificação. A grande maioria, na verdade. Por quê? Porque a certificação demanda que a pessoa saia do curso e vá fazer processos de pro bono, no qual ele vai ter que comprovar que ele passou pela metodologia da forma correta, e com isso, alcançando aquelas horas extras fora do curso, ele vai alcançar o certificado. Ou seja, só fazer o curso
não me garante ser um profissional da área de coaching. Eu tenho que buscar fora a questão da prática e a questão realmente de conhecer o processo a fundo, né? É natural que qualquer profissão que surge, se reorganiza, raramente as profissões surgem, né? Se reorganizam, né? O Rábula vira advogado, né? Então as pessoas vão se reorganizando, né? Ela precisa se impor através de explicar para as pessoas como é que ela funciona e como é que ela não funciona, porque tem um limite, né? Isso é regulamentar. Regulamentar é dizer o que a gente é e dizer o que a gente não é também, né? E como é que a gente faz para ser aquilo, né? E eu queria juntar os dados que o Laitano e a Ana trouxeram. Eu estou há quase 10 anos nesse mercado e apenas 5 a 10% dos coaches formados no Brasil atuam efetivamente como coaches. E aí eu quero desfazer um mito que eu chamo de mitos do coaching, que eu falo em sala de aula, que é que existe muito coaching no Brasil. Eu participo de pesquisas internacionais, onde o Brasil é um dos países que participa dessas pesquisas, e hoje o Brasil é um dos países onde o índice per capita de coaches é o menor do mundo. Então não existem muitos coaches. O que incomodou e incomoda, e por isso que se criou toda essa celeuma, foi a questão. É a luz. O barulho. Começou a funcionar e tal. Agora, quero também trazer, a doutora falou agora há pouco um ponto importante. Nós tivemos uma confusão muito grande no mercado, porque houve uma emissora de televisão que, através de um merchan de uma escola de coaching famosa no Brasil, que misturou psicologia, hipnose, PNL e coaching. Aí acabou de misturar tudo na cabeça das pessoas, tá? Através de um merchan irresponsável numa novela de uma emissora, aconteceu isso. Essa mesma empresa, ela faz uma coisa que eu sou radicalmente contra, que no jargão do coaching nós chamamos de show coaching. O que é o show coaching? É você botar uma turma de 100, 200, como essa empresa mesmo fez, uma turma de 500 pessoas, dizendo que está ensinando o processo de coaching para 500 pessoas. Bom, só um pouquinho. Se numa universidade ou qualquer outro curso, uma coisa é você fazer um workshop, você fazer uma palestra para 500 pessoas. Ok, isso existe. Tony Robbins faz isso. Bota 2.500 pessoas lá. Agora, você dá uma formação séria de coaching para 500 pessoas, me desculpa, isso é piada. E aí o motivo da regulamentação, para justamente a gente não observar esse Frankenstein, daí eu não vou concordar com o colega. Eu acho que aí é uma questão da forma com que a empresa encontrou um caminho de remunerar melhor o seu negócio, porque hoje tem formações online em termos de conteúdo, né? E riquíssimo conteúdo. Eu já comprei conteúdo online fantástico, incrível, de tu olhar e dizer, puxa, olha a metodologia que esse cara tá me ensinando que eu nunca vi. Então a gente não pode também, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Não quero aqui desmerecer o teu, Ronald, mas essa escola que tu tá falando, apesar dessa bobagem que ele fez com relação à novela, fez uma mistura lá envolvendo estupro e a pessoa queria se curar da dor, e enfim, uma bobagem gigante, tá? E que não tem a ver com coach mesmo. Acho que ali houve um erro da mão de como eles quiseram criar esse merchan. A questão da forma como ele conduz a escola, se tem 5.000, 1.500, aí é uma questão de estrutura que provavelmente deve funcionar. Provavelmente o resultado que ele deve colher, porque é uma das maiores empresas no país hoje. Ela não é uma empresa pequena, é uma empresa hoje que o CEO dela participa de programas de televisão e tu vê qualidade no CEO. Eu conheço o profissional, conheço o dono. Eu também conheço. E vejo qualidade no conteúdo dele. É um homem de luz, meu ponto de vista, né? Então eu também não acredito que pela quantidade de pessoas dentro da sala ou dentro... Porque aí vai da metodologia de ensino dele. Eu fui fazer 2 formações com Tony Robbins nos Estados Unidos e numa delas tinha 6.000 pessoas. E eu recebi um eu conteúdo... acho que aí tem uma questão de conceituação.
Nós não podemos falar que é uma formação. O Tony Robbins, ele não forma. Não, tudo bem, mas Você tem um workshop do Tony Robbins que alguns duram 3 dias, outros duram 6 dias, mas ele não chama aquilo de formação. Não, tudo bem, mas o conteúdo que ele me entregou lá em 6 dias foi fantástico. Não tenha Foi um dúvida, eu conteúdo- quero ir lá fazer com ele, Não, mas não é formação. Não, tudo bem, mas eu trago como um conteúdo que eu aprendi e replico e repasso e trouxe um resultado incrível para minha vida e tinham 6.000 pessoas, não tinha, aí vai muito da técnica, da expertise, da estratégia, da forma como ele conduziu aquele evento lá com 6.000 pessoas. Então, também não quero, porque senão daqui a pouco, Ronald, vai estar eu e tu querendo fazer um evento com 2.000 pessoas e nós vamos nos contradizer dizendo assim, não, mas agora eu não posso botar 2.000 pessoas numa formação, num curso e tal, porque seria contrário ao que eu penso. Eu, pessoalmente, acho que a quantidade de pessoas não vai interferir, meu ponto de vista. Eu já fiz treinamentos, já participei de eventos com 5 pessoas, 10, 15 mil, 6.000 pessoas e todas tiveram uma forma de aprendizado, que se divergem, né? Claro que com uma turma de 15, 20, 30, 50, tu tá ali monitorando, percebendo, observando. As minhas formações em coach, elas são de 20, 25 pessoas. Então eu tenho uma percepção do meu aluno, eu consigo ter todo um acompanhamento. Agora você falou tudo, a nossa também. Perfeito. O limite máximo são 25 mas se tu pessoas. me perguntar se eu queria 1.000 pessoas, eu queria. Eu também queria. Entendeu? O meu negócio é óbvio. Então, Até eu gostaria, você falou do online, talvez, Fabiano. Eu queria interromper de novo, doutor. Tem o último intervalo agora, pode ser? Pode. Claro. Já tô atrasado, 11h30, marcou o sinal eletrônico, agora já 11h32 e já vamos para o nosso último bloco do Contraponto e bacana que houve aqui o contraponto e os pontos de vistas de forma respeitosa e como falou, isso é o mais importante, se debater o tema com respeito às opiniões que são divergentes, entretanto todos com o mesmo propósito, que é justamente contribuir na vida das pessoas. 11h32 e meio, a temperatura em Porto Alegre, até nem falei hoje a temperatura na capital do Rio Grande do Sul. Não falei, não. E mais do que isso, tivemos quase 40 na segunda-feira, agora temos 15, vai dar uma baixada de novo e na outra semana teremos mais de 40, de novo, 41 graus. Nossa. É a projeção aí da... Haja saúde. Haja saúde para nós todos, mas vamos lá. Intervalo e voltamos com o último bloco do Contraponto. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Minutos para meia-noite. Para terminar o programa, temos 16 minutos. Vamos até 5 para meia-noite com o Contraponto. Que hoje pergunta: você é a favor da regulamentação da profissão de coach? Houve muito debate em função de questões debatidas em Brasília e no Senado Federal, inclusive. E nós estamos debatendo esse tema com os nossos convidados, especialistas da área, doutora Luísa Mello, psicóloga, doutor Manuel Garcia Júnior, psiquiatra, Ana Paula Fucilini, advogada e coach, Rafael Politano, treinador comportamental lá da Estratégia, palestras e treinamentos, e Ronald Denis Pantin Filho, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching. Muita gente participando, agradecendo muito o carinho de todos que estão comentando, e fica lá, o debate já se estabeleceu também no fórum da nossa live, aí todos podem depois comentar, participar, enfim, e colocar todas as suas opiniões e responder aos nossos ouvintes que participaram do programa de hoje. No nosso Instagram, nosso WhatsApp, muita gente participando aqui. O Roberto Pelli fala: boa noite, Fabiano e convidados. Já tem 3 estados com o dia do coach, dia 12 de novembro, nada mais justo. O Rio Grande do Sul é um deles. Olha aí, então, ó. São 4 estados, na verdade. 4 estados. 4 estados. Quais são eles, doutor? Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul e, se eu não me engano, Fortaleza. Mas São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo eu tenho certeza. Muito legal, tá? Então, contribuindo ainda mais com o que disse o Roberto Perli. Ele coloca: é justo porque regulamentar a profissão afastaria o charlatanismo. Muito bem, vamos então. Nosso programa, sempre os últimos serão os primeiros. O último a se manifestar na apresentação foi o Rafael Politano, e agora ele é o primeiro a se despedir do nosso Contraponto de hoje. Resumindo tudo que você ouviu e que dá para se depreender do nosso debate de hoje. Vou resumir. Senhor Rafael Politano, muito obrigado pela presença mais uma vez, meu irmão. Eu resumo: faça coaching.
Tá, mas tem mais uns minutinhos, vai. Tenho. Faça coach 2 vezes, então. Pronto. A verdade é o seguinte, eu acho que todos nós o que estamos debatendo aqui na mesa é que temos que cuidar das profissões que nos cercam, temos que nos cuidar com os profissionais que escolhemos. É óbvio que qualquer pessoa que for contratar um profissional, ela tem que se certificar que aquele profissional possui qualidade. Dica número 1, pesquise a vida daquela pessoa, pesquise quem são os clientes anteriores, pesquise se essa pessoa... E isso não é só para o coach. Isso é pro médico, isso é pro pedreiro, isso é pro advogado. Pergunta quem foi seu último cliente, o que ele te ajudou, qual foi a última empresa que você atendeu, e por aí vai. Isso vai garantir com que você contrate profissionais de alta qualidade, dentre eles um coach. E se você tiver pensando em como melhorar resultados, se você está pensando como atingir objetivos de forma mais assertiva, rapidamente eu vou falar e vou pedir que o ouvinte pesquise na internet. Pesquise sobre o estudo de Hawthorne. O estudo de Hawthorne é um estudo que mostra que quando você é observado, você tende a atingir um objetivo com 70% maior de tempo, menos tempo, aliás, tá? Você vai ter mais 70% de chance de atingir um objetivo só por estar sendo observado. E um processo de coach permite que você tenha uma observação semanal, quinzenal com seu parceiro, com seu coach, para melhorar e buscar os seus objetivos. Então, faça coach. Essa é a conclusão. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Politano. Volte sempre. Abraço a todos lá, Estratégia, que sempre estão conosco aqui. Sempre também ouvindo, comentando, participando do nosso programa. Na Estratégia, palestras e treinamentos. Já esteve conosco aqui também com a pauta do dia, né? Oferecendo a pauta do dia. Em breve de volta, né, Politano? Em breve de volta. Estamos namorando. Muito bem, vamos lá. Esse namoro segue sempre, né? Muito obrigado pela presença. Bem-vindo mais uma vez. Foi o Dr. Manuel Garcia, né, que se despediu, que foi o antepenúltimo, aliás, o penúltimo a se apresentar aqui no Contraponto. Obrigado pela presença, doutor. Volte sempre uma honra recebê-lo e ouvir da sua sabedoria. Muito obrigado. Eu queria agradecer, assim, estar com vocês, assim, sempre, a cada vez aprendendo mais, na verdade, assim, né? A gente está recém começando a caminhar esse trajeto, se Deus quiser, muitos anos ainda vamos caminhar esse trajeto, né? Mas para dizer o seguinte, assim, agora imitando o Rafael, assim, né? Faça psicoterapia. Porque quem fizer, eu sou uma boa ideia. Eu sou uma testemunha, assim, eu fui fazer psiquiatria porque ainda acadêmico vivenciei uma situação que quase me fez largar da medicina e eu fui me tratar. E como paciente foi que eu descobri a psiquiatria. Então, faz psicoterapia que é libertador. É verdade, é libertador mesmo. Vai sobrar tempo de conversar um pouquinho mais. Obrigado, doutor Manuel Garcia Júnior, psiquiatra. Depois dele, quem falou aqui no Contraponto na parte inicial foi Ronald Denis Pantin Filho, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching. Olha só aqui, ó, a Gelsi Fraga. Que pena que você está terminando o Contraponto. Boa noite a todos. Gelsi de Bagé, viu, pessoal? Curtindo o Contraponto. Muito obrigado, viu, Ronald? Volte sempre ao nosso programa. Parabéns pelo trabalho desempenhado. O Emanuel Queiroz, o Mário entraram aqui, os dois estavam falando também da sua presença. Depois o senhor responde lá a eles. Com certeza. E uma honra ter lhe recebido. Por favor, volte sempre. Muito obrigado. Agradeço aí ao Gabriel por ter lembrado do nosso nome, a você, aos demais da mesa aqui. É uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo de esclarecer as questões sobre o coaching. Quero lembrar também aos nossos ouvintes, Fabiano, que nós estamos, né, e a Ana também está junto nessa, lançando 2 livros agora em novembro, né, na Feira do Livro e também no Dia do Coach. Vamos ter 2 comemorarmos, para celebrarmos toda essa situação que está acontecendo com o coaching no Brasil, né? Uma obra é Como o Coaching Transforma, né, que é o Rogério Machado, que inclusive você citou 2 vezes hoje durante a transmissão, ele junto comigo, nós somos organizadores dessa obra, e mais 20 coautores, alunos da Sociedade Gaúcha de Coaching, entre eles a Ana, que nos dá a honra da presença aqui, e eu estou, depois de 9 anos aí nessa área do coaching, estou lançando o meu livro solo, que é Jesus, o maior coach que já existiu. Né? Não deixar claro aqui no ar que não é um livro religioso, até porque eu não sou teólogo, né? Eu sou um especialista em coaching,
mas eu busquei através de algumas perguntas, né? Tipo, de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou. Durante a minha juventude, várias religiões, e acabei descobrindo algumas coisas lendo o Novo Testamento. Então fiz essa comparação aí. E para finalizar minha participação, quero deixar uma dica aqui para os ouvintes, né? De 2 obras, vou mostrar na câmera lá, né, que eu tenho recomendado bastante em sala de aula, essas 2 obras. Essa aqui, Gestão do Amanhã, um best-seller do ano. O pessoal tá vendo na live aqui também, por imagem, mas o professor vai falar o nome também. Isso, Gestão do Amanhã, né, que é um best-seller de 2018, e O que as Escolas de Negócio Não Ensinam, de 2019, ambos best-seller de negócio. Aí o pessoal pode estar, mas o que isso aqui tem a ver com coaching? Ambos os livros, têm um capítulo só sobre perguntas poderosas e transformadoras. São os mesmos autores, eles dizem aqui o seguinte, que perguntar passa a ser uma vantagem competitiva na indústria 4.0. Ou seja, a base do coaching é a pergunta poderosa e transformadora através do filósofo Sócrates, que foi o pai da maiêutica e o pai do método socrático, que são as perguntas poderosas. Com isso eu termino a minha participação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor professor Ronald Denis Pantin Filho, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching. Muito obrigado, doutora psicóloga Luísa Mello, volte sempre um prazer recebê-la. O que dá para falar? Você já até disse que vai seguindo a linha do doutor Manuel e do Politano. Obrigado pela presença. Faça terapia. Não vou repetir, né? Enfim, mas acho que foi um prazer, enfim, conhecer muito sobre o coaching através de vocês, né? Acho que é sempre uma oportunidade quando a gente tem outros saberes reunidos pra gente debater e conversar e conhecer um pouco mais e esclarecer, né? Acho que foi... Doutora, desculpa interromper, mas fazendo propaganda da terapia, eu só abri a minha empresa de treinamentos depois do processo terapêutico. A minha profissão, transição de carreira, adveio do processo terapêutico. E por Faça terapia. E por que não processos? Processos que possam vir no momento adequado, né? Se a pessoa tem determinado objetivo, se a pessoa tem outro desejo, enfim, de se conhecer de uma outra forma, que ela possa procurar, assim, né? Então, de forma geral, acredito que deu para entender cada aspecto de cada profissão, tanto da psiquiatria, da psicologia, né? Do processo de coaching, ficou bem esclarecido. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado, doutora Luísa Mello, psicóloga, muito obrigado também, doutora Ana Paula Fucilini, advogada e coach, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, agradecer o convite, agradecer a parceria aqui de todos que compuseram a mesa, né? Foi um debate bastante importante, no meu ponto de vista, uma abertura do diálogo, o que eu mais busco atualmente, né? E eu me engajei tanto na questão da regulamentação do coach justamente por isso, porque eu percebi que existia um fechamento, digamos assim, quanto à questão de debater, de entender sobre o assunto antes de construir uma posição, né? Então, eu queria também fazer uma propaganda, faça terapia, faça coaching, né? Então, vou fazer também, invista em você mesmo. Também, pode ser, né? Não, mas, gente, realmente, investimento pessoal é tão importante, é tão rico, é tão transformador. Eu sou exemplo disso, eu tive a oportunidade de fazer a formação na SGC junto com o Ronald, e para mim é um divisor de águas, né? Meu marido até comentou logo que eu terminei o processo, tu te descobriu coach. Muitas outras pessoas podem passar por isso, algumas não, mas podem usar os benefícios do coach para ter uma vida melhor e não ter nenhuma dificuldade em responder aquela pergunta que eu citei, que ela é tão simples, né? Você é feliz? Eu quero ser feliz, eu acho que todo mundo quer ser feliz. Então, busque o seu método, né? Seja no coach, seja na terapia, seja olhando a natureza, enfim. Psicoterapia. Mas, né? Faça alguma coisa. Esse seria o meu recado. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Conhecimento também. Legal, muito bom o programa de hoje aqui, muito legal debater tudo isso. O programa evidentemente fica arquivado no Facebook da Rádio Guaíba a qualquer momento. Quem pegou o programa pela metade ou pegou agora o finalzinho pode, assim termina o programa, minutinhos depois já pode começar lá do início e assistir
todo o programa. Amanhã não temos contraponto, porque tem a grande decisão da Copa do Brasil, aliás, o primeiro jogo da decisão, são 180 minutos. Amanhã tem Atlético Paranaense e Inter, toda a repercussão, tudo passa pelo microfone histórico da Rádio Guaíba na final da Copa do Brasil. O segundo jogo na próxima semana também não teremos contraponto. Vamos fazer algum programa de esporte, Gabriel Alves, na próxima semana, de futebol, depois da Copa do Brasil? Acho que sim, na terça-feira, principalmente repercutindo já, projetando a grande final na quarta-feira. E na quinta-feira vai estar muito bacana o nosso programa. Está recebendo aqui o músico gaúcho Dani Vendramini, que esteve participando de alguns concursos aí em rede nacional e amigo pessoal, já era um grande sucesso, ainda. Vai estar conosco aqui na quinta-feira. Também Ana Carolina Bueno, que é uma das grandes flautistas do nosso país, vai estar conosco aqui também. E o Fábio Agazé, que é o cara que é o cover oficial do Bon Jovi na América Latina. Ele vai estar em Porto Alegre no show na sexta e no sábado em Caxias do Sul, e vai estar aqui ao vivo na quinta-feira para também, olha, e a voz do Fábio é idêntica do Bon Jovi, é algo impressionante. Ele vai estar aqui no Contraponto na próxima quinta-feira. O programa será um programa musical, portanto, falando sobre as questões da música na nossa vida, no nosso cotidiano. E ele vai estar acompanhado, ele faz evidentemente o Bon Jovi no espetáculo, e também vai estar acompanhado do guitarrista Leandro Dali, que é o cara que faz todas as manobras e repercussões do Hit Sambora, que é o guitarrista do Bon Jovi. Eu que gosto de Bon Jovi, fui no show aqui de Porto Alegre, estou numa expectativa muito grande de também acompanhar esse trabalho deles. E o legal é que eles estiveram inclusive na Espanha recentemente com o John Bon Jovi, e houve aí toda aquela história, puxa, mas o cara canta igual a mim, aquela história toda, e ele vai contar tudo isso pra gente na quinta-feira aqui no nosso Contraponto, que vai falar de música, portanto, na quinta-feira, dia 12 de setembro. Foi amanhã, 11 de setembro, né? A gente lembra daquela tragédia toda lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. E todo mundo, acredito, todo mundo é muita gente, né? Mas muitas pessoas têm a recordação. Onde é que eu estava em 11 de setembro? Né? Quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas. Todo mundo tem uma lembrança. Eu estava em tal lugar quando fiquei sabendo. Tem isso, doutor? Eu tenho. Eu estava trabalhando no supermercado como locutor. E aí estava lá divulgando os produtos e comecei a contar o que estava acontecendo. Eu tenho a lembrança quando morreu o Papa, acho que era João 23, pode ser? Não, aquele Papa que veio antes do Papa João Paulo I, era o... não sei. Essa eu me lembro, eu estava no colégio caminhando, quando bateu o sino da igreja. Que ano nós estamos falando, doutor? Não confesso em público. Mas só botar no Google. Não, quando faleceu o Papa João Paulo II, eu estava no ar aqui na Guaíba como repórter daquela tarde. Então eu contava pra vocês. Ô Fabiano, como gremista secador, eu quero que amanhã aconteça um 11 de setembro pra metade do estado. Muito bem, tá aí. Como gremista secador. Eu sou muro nessa aí. Eu acho que não importa nada pra quem eu torço, eu deixei de torcer, mas enfim, eu acredito que o que mais importa é que tenhamos aí um grande espetáculo, e a minha torcida é para o Rio Grande do Sul, né? Sim. Que o Inter seja o campeão da Copa do Brasil 2019. Muito bem, ponto final no Contraponto, que perguntou você a favor da regulamentação da profissão de coach. Recebemos aqui Ronald Denis Pantin Filho, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching, Rafael Politano, treinador comportamental da Estratégia Palestras e Treinamentos, Ana Paula Fusilini, advogada e coach, Manuel Garcia Júnior, doutor psiquiatra, e também doutora Luísa Mello, psicóloga. Muito obrigado, Gabriel Alves, muito obrigado, Leonel de Souza, muito obrigado, Davis Rodrigues, grande Leonel, satisfação, viu, meu velho? Mais vezes nos encontrar por aqui. Muito obrigado, grande Eloy Lopes, Davis Rodrigues, João Gomes Feck. Amanhã não tem contraponto, eu volto na quinta-feira. Boa noite a todos, tchau.